Vamos fazer uma demonstração de como utilizar o eletroestimulador AP585, que é o recomendado para uso em eletroacupuntura. Esse aparelho tem número de registro na Anvisa, trabalha a pilha com número de registro da Anvisa e com certificação do Inmetro. Então é um aparelho totalmente legalizado no Brasil. Ele trabalha com 4 pilhas com 6 volts. Então 6 volts de utilização. Bom, o aparelho então tem um botão liga. Quando você liga, ele tem 4 tipos de ondas diferentes de estímulo e 3 tempos diferentes de estimulação. Você pode escolher qualquer um do tempo, 10 minutos, 20 minutos ou 40 minutos. O tipo de onda você também escolhe, contínua, intermitente, burst ou progressiva. Então são 4 tipos de onda que vai estimular. A frequência de estimulação de cada tipo de onda vai de 2 Hz até 585 Hz na onda contínua. Ou na onda intermitente, ela vai ser a frequência que você colocar aqui, interrompida a cada 3 segundos. Ou então, se você utilizar esse segundo tipo de onda, ele tem duas frequências diferentes. Uma, a frequência que você selecionou, vamos supor 100 Hz. A segunda frequência vai ser o dobro, ele vai dar 100 e uma frequência de 200 Hz alternada a cada 3 segundos. Então, cada 3 segundos ele alterna a frequência 100, 200, 100, 200, ou então 200, 400, etc. A frequência que estiver selecionada e a outra seguinte, que é o dobro. Bom, você selecionou a frequência que você vai fazer estímulo, por exemplo. Quando você utiliza frequência baixa, você faz tonificação. Quando você estimula frequência alta, você faz sedação. Então, quando você vai fazer a estimulação, você vai escolher quais o número de canais que você vai utilizar. Ele tem 6 canais, ou seja, você pode estimular até 12 agulhas simultâneas, totalmente independente uma da outra, uma não interfere na outra. Então vamos supor que você vai usar somente 2 agulhas. Então vamos usar o canal 1, vamos colocar no canal 1, e aqui você seleciona a saída positiva da onda e a saída negativa da onda com esses micro jacarés, que é a exclusividade da fábrica deste aparelho. É um mini jacaré que é bastante leve e não arranca a agulha. Então o paciente está com as agulhas colocadas, você quer polo positivo, polo negativo, escolhe qual que você vai estimular. Você já escolheu a frequência, vamos supor que fosse 160 Hz e onda contínua, num tempo de 10 minutos. Então, com a saída no 0, eu vou dar o start, vou iniciar a estimulação. Aqui iniciou a estimulação, então está dando na saída desses 2 plugs aqui 160 Hz e vai levar um tempo de 10 minutos estimulando com onda contínua. Está ligada nas agulhas do paciente e eu vou aumentando a intensidade até o paciente dizer que está bom, que está confortável, porque isso varia de paciente para paciente. Então você deve ajustar a intensidade de acordo com o paciente. Aí ele vai começar a sentir os estímulos na frequência que eu coloquei aqui, 160 Hz. Vai estimular. Quando terminar os tempos que eu estipulei, 10 minutos, automaticamente ele vai desligar e tirar o estímulo. Tá? Vou desligar. Ele vai apagar esse LED e pronto, acabou o estímulo. Ele dá 2 apitos. Pip, pip. Acabou a estimulação. Se você quiser localizar ponto, então você usa o chamado toposcópio. Toposcópio, você
usa um cabo que possui um punho terra e um cabo localizador. O paciente segura o punho terra e você vai localizar o ponto que você quiser. Ele automaticamente faz um ruído diferente de acordo com a posição do ponto. Quanto mais alta o ruído, mais alta a frequência do ruído, mais próximo do ponto você está. Então, quanto mais alta a frequência, mais próximo do ponto. Se você passar assim, você vai sentir a vibração, a alteração na frequência. Então, vamos supor que o ponto seja esse. Então eu vou colocar a agulha nesse ponto, vou ligar o estímulo que eu quiser nesse ponto da agulha. Importante, o jacaré deve ser colocado na agulha, não no cabo da agulha, porque o cabo da agulha às vezes é isolado. Então colocar diretamente na agulha. Para as pessoas que ainda não têm grandes experiências com aparelhos de eletroestimulação, existem algumas regras básicas iniciais. Depois, de acordo com a experiência, vai ser alterada de acordo com a experiência. A primeira regra, frequência. Quando você quer fazer um estímulo de tonificação, você deve usar frequências baixas. Tonificação você usa 2, 10, no máximo 25 Hz. Normalmente é 2 e 10 Hz você consegue fazer a tonificação. Vamos supor que eu puser aqui em 10 Hz, ligar o estímulo, ele fica piscando na frequência de 10 Hz. É visível. Se eu puser 2 Hz, ele fica piscando em 2 Hz, bem mais lento. Se eu puser uma frequência mais alta, vamos dizer 50 Hz, quase já não dá para ver piscar mais. Uma frequência mais alta um pouco, eu não vejo mais ele piscar. Ele está na frequência aqui, no caso aqui, de 100 Hz. Então, eu já não consigo mais visualizar a frequência. Mas, como regra básica, para tonificação, eu vou usar frequências de 2, 10 Hz, no máximo 25. Mas, normalmente, 2 e 10 é a frequência de tonificação. Para o caso de eu for fazer uma sedação, deve-se utilizar frequências altas, ou mais altas pelo menos. Então, para a sedação, você usa frequências de 50 Hz acima, 50, 100, 160 Hz. São frequências que faz o estímulo ficar muito forte e uma frequência tão alta que faz a sensação que dá que o músculo está sendo puxado. Então essa é uma frequência de sedação. Tonificação, baixa frequência, sedação, frequência um pouco mais alta. As frequências mais altas ainda, elas são utilizadas para fazer analgesias ou fazer anestesias. Então quando você necessita fazer uma anestesia de uma área, você pega os pontos específicos da área e utiliza frequências extremamente mais altas. Normalmente as frequências utilizadas é de 2 a 160 Hz. Dificilmente utiliza mais do que isso inicialmente para os tratamentos comuns. A onda contínua, ela é usada para a maioria dos tratamentos. A maioria dos tratamentos usa contínua. Alguns tipos de tratamentos você pode usar a interrompida, que é a burst, que é chamada. Então ela dá uma série de pulsos na frequência que você escolheu. Por exemplo, vou dar aqui 10 Hz. Na burst, que é essa terceira aqui, quando eu ligar, ele vai dar 10 Hz durante 3 segundos e parar 3 segundos. Volta a 10 Hz, 3 segundos e parar 3 segundos. E fica assim o tempo todo, uma onda interrompida. Isso faz com que as células não sofram acomodação. Se você usar a regular densa, então essa melhora muito a acomodação, que ele usa dois tipos de frequência alternadas. Uma frequência de 10 Hz
e uma frequência mais alta que no caso a gente não consegue visualizar porque ela dá 20 Hz. Então 10 e 20 você quase não visualiza, mas ela está alternando entre 10 e 20 Hz. Deixa eu ver se no 2 Hz dá para ver. No 2 Hz dá para sentir, ó. 2 Hz e 4 Hz. 2 e 4. Então ela fica alternando entre 2 e 4, na frequência que eu coloquei. Se eu puser 25, ele está em 25 e 50. 50 já fica contínua, 25 interrompida, 50 contínua. Então ela fica alternando cada 3 segundos uma frequência na outra. Se eu colocar no último tipo de onda, essa é uma onda que é uma onda progressiva. Então ela começa em 2 Hz, vai até 580 Hz e depois volta para 2 Hz, levando 1 minuto para fazer esse percurso todo. Então ele ele inicia em 2 Hz, em seguida passa para 10, para 25, em seguida vai passar para 50, que você não vê mais, e daí para frente ele vai subindo. A cada 3 segundos ele vai subindo, 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 até chegar em 580 Hz. Quando ele chega em 580, ele começa a decrescer novamente, vai, até voltar para o 2 Hz. Isso leva mais ou menos 1 minuto para ele fazer esse ciclo todo. Então isso também, para alguns tipos de tratamento, é muito recomendado esse tipo de onda. Já começou a voltar. Está voltando, vai voltar para 2 Hz. Voltou para o 2 Hz. Aí ele começa a subir novamente. Então ele sobe e desce a cada 1 minuto. Estimulador, eletroestimulador AP Mini Plus com registro do MS 120012. Esse aparelho, para ser utilizado, é necessário que seja feita uma pequena programação antes de iniciar o tratamento. Então, primeiro você liga, ele irá acender o LED ON, indicando que o aparelho está ligado. Então, quando você vai fazer a estimulação, você tem que escolher qual a frequência de estimulação que vai utilizar. Então, usando o botão F, apertando ele, irá acender 2 LEDs, 3 LEDs ou 1 LED. No manual indica quando acende um LED qual é a frequência, quando acende 2 LED qual é a frequência e quando acende 3 LEDs qual é a frequência. Ele possui 3 tipos de tratamento diferentes: um para sedação, um para tonificação e um para harmonização. Então são os 3 LEDs que existem, isso de frequência. Existem também 3 tempos diferentes de estimulação. 3 tempos diferentes. Quando você aperta os dois botões simultâneos, ele irá acender 2, 3 ou 1 LED também. 3 ou 1 LED também. Quando acende um LED, ele indica 30 segundos de estimulação, 2 LED 40 segundos, 3 LED 60 segundos de estimulação. Então ele foi programado, vamos supor que vamos deixar então com 2 LEDs aqui, 30 segundos de estimulação, frequência também com 2 LEDs, que seria a frequência de 50 Hz. Então esse vai ser o tratamento que vamos fazer, 50 Hz com 30 segundos. Os 2 botões de intensidade e sensibilidade devem estar sempre no 0. Então, para localizar o ponto, você tem que ajustar o botão sensibilidade de acordo com a umidade da pele do paciente. Então você vai passando o localizador em cima e vê qual o número de LEDs que acende. Não está acendendo nenhum, está no 0. Eu vou aumentar um pouco a sensibilidade. Começou a acender, mas ainda é pouco. Aumenta um pouquinho mais. Ó, ele vai localizar somente o ponto. Em cima do ponto que ele vai dar o ponto máximo de intensidade. É onde está o ponto.
Então aqui é o ponto que eu estou localizando. Vamos pegar um outro aqui, ó. Ó. Então, somente em cima do ponto. Se eu quiser tirar um pouquinho mais a sensibilidade, fica mais preciso. Ó. Se eu tirar um pouco mais, quanto menos sensibilidade, ó, ele vai aos pouquinhos, ó. Só em cima do ponto que ele vai disparar. Então o ponto é exatamente aqui, ó. Aí você faz o estímulo. Bom, aí localizou o ponto, eu quero fazer o estímulo. Aí eu vou apertar o botão S, que é estímulo. Aí eu aperto S, acende este LED, que é um E de estímulo, e aí eu, com o botão intensidade ao mínimo, tá? Intensidade ao mínimo, eu vou aumentando a intensidade até o ponto que o paciente começa a receber os pulsos. Pronto, ele está recebendo o pulso. Quando ele der os 30 segundos, ele vai desligar e parar a estimulação. Olha lá. Desligou, desliga aqui e começa a volta a piscar aqui. Volta a ser o botão de sensibilidade, de intensidade ao mínimo, e o de sensibilidade você ajusta de acordo com o ponto que você quer localizar. Ó. Quando ele está no zero, ele não pega nada. Zero não pega nada. Você vai aumentando a sensibilidade, ele começa a buscar somente o ponto. Quando ele chega em cima do ponto, ele dispara. Ó. Então, você localiza o ponto com o botão sensibilidade. Aí você localizou o ponto, você aperta o botão Start, ele começa a estimular, você segurando no ponto aqui, vai aumentando a intensidade de acordo com o paciente. O paciente que vai dizer quando que a intensidade está boa. Você vai aumentando, ele começa a sentir o pulso. Aí quando ele sentir o pulso, você para e deixa o tempo que for necessário. Se você não quiser que ele fique correndo a hora que você está estimulando, é só zerar a sensibilidade. Aí ele não vai mais correr, vai ficar só o botão de estimulação funcionando. Aqui desliga geral. O aparelho de biquizeta, para utilização é necessário uma pré-calibragem antes da sua utilização. Então, para localizar ponto, você liga o aparelho, somente liga, não aumente até o final, somente ligue o aparelho, tá? Vai acender um LED vermelho, quando você liga, vai acender um LED vermelho, chama-se LED vermelho, número 5, está dizendo ON, que mostra que o aparelho está ligado. Então, para localizar o ponto, o paciente segura o punho em terra e com a ponta localizadora no ponto, você ajusta a sensibilidade do aparelho para que os LEDs corram fazendo o ajuste. Então, quanto maior o número de LEDs, mais preciso é a localização do ponto. Então vamos supor que esse aqui é o ponto que eu vou localizar. Então está em cima do ponto, eu localizei o ponto. Agora eu terei que fazer o estímulo para o tratamento. Antes de iniciar o estímulo, eu preciso saber que tipo de estímulo eu vou dar. O estímulo tem aqui, frequência, F. Quando você aperta o F uma vez, acende 3 LEDs, acende um LED ou acende 2 LEDs. No manual diz o que significa 1, 2 ou 3 LEDs. 50 Hz, 10 Hz, 50 por 10 Hz. Então você escolhe, vamos supor que você escolheu acender os 3 LEDs, que é uma dupla frequência. Então esse é o tipo de tratamento que você vai fazer. Quando você aperta o S, que é o Start, esse LED acende. Só está estimulando quando este LED número 1 estiver aceso. Então, quando ele acendeu, agora sim, você encosta no ponto que vai estimular e ajusta a intensidade no botão de intensidade. Então o paciente vai começar a sentir o pulso. Se você puxar todo fino, ele dá um pulso muito grande, muito forte. Se tivesse aqui,
no zero não dá nada, então você ajusta até o paciente dizer que está bom. Essa é a maneira correta. Quando ele termina o tempo, ele desliga automaticamente. Como é que você ajusta o tempo? Apertando os dois botões simultâneos. Tem um T aqui, tempo. Apertando os dois simultâneos, também vão acender 2 LEDs, 3 LEDs e 1 LED, que vai ser 30 segundos, 10 segundos, 30 segundos ou 1 minuto, dependendo do número de LEDs que acende. Então essa é a maneira correta. Então, para se localizar o ponto, tem que estar o estímulo no zero, não desligado. Você liga, ele vai começar a acender o botão aqui, on, aí você encosta no ponto e ajusta a sensibilidade nesse botão aqui, ó, sensibilidade. A partir desse momento, você localiza o ponto que você quiser. Bom, localizou? Aí você aperta o Start e ajusta a intensidade aqui, nesse botão. Aí o paciente já está sentindo o pulso. Aí ele vai até o tempo que você pré-programou, 30 segundos ou 1 minuto. Ele vai desligar sozinho a hora que terminar o tempo.